O que nós não entendemos é que nós queremos construir novos sonhos, mas com a visão errada. Nós queremos projetar algo para a nossa vida, mas olhando para o lugar errado. Quem tem sonho aí? Planos, propósito, ministério, chamado. Eu quero falar para você, o que vai fazer a diferença é para onde você está olhando. Vai chegar uma hora que Deus vai ter que te interromper, tirar a sua visão e te dar uma nova visão. Atos 9 fala disso. Atos 9. Atos 9 começa a contar a história de um homem chamado Saulo, que todos nós conhecemos, entenda bem. A palavra do Senhor diz que Saulo era um perseguidor e ele passou a ser perseguido. Nos versículos abaixo, eu não irei ler, mas vai contar que um certo dia Saulo chegou para os governantes daquele lugar e disse: eu preciso de cartas, autoridades, para ir nas cidades e recolher, prender os tais cristãos, porque Paulo perseguia. A visão que aquele homem tinha é que todos os cristãos deveriam ser presos. Deus não vai cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida com a sua visão. Deus quer mudar a sua visão. E a Bíblia fala em Atos, nos versículos decorrer, que chegou um dado momento no meio do caminho. Todos nós sabemos que Saulo então cai por terra e ele sentiu algo espiritual. Todas as pessoas que irão experimentar coisas sobrenaturais irão sentir coisas espirituais muito, muito fortes. E aí eu fico a pensar que talvez nós queremos coisas grandes, mas não queremos pagar o preço das coisas grandes. E a palavra do Senhor diz que aquele homem chamado Saulo, de repente ele caiu e ele falou com o Senhor: quem é? E o Senhor falou: porque tu me persegues? E nós sabemos que ele entendeu que era o Senhor que estava falando com ele. Deus já tinha um plano, um propósito na vida de Saulo, que depois chamaria Paulo. Todos nós sabemos da história. Mas o que nós não entendemos é nos detalhes da palavra que Deus quer revelar para as nossas vidas. Não tinha como Deus continuar usando aquele homem sem mudar a visão dele. A palavra do Senhor diz que naquele exato momento Saulo então perdeu as suas vistas. A Bíblia diz que ele perdeu a sua visão, seus olhos não correspondiam mais com o seu corpo. E a palavra do Senhor diz que ele foi levado para uma cidade. O que Deus estava fazendo é transicionando aquele homem de perseguidor para perseguido. A mesma transição que Deus fez na vida de Saulo para Paulo é a transição que Deus quer fazer hoje dos frustrados para os avivados. Mas só que Deus não pode fazer isso se nós continuarmos olhando para o lugar errado, com a visão errada. A palavra do Senhor diz que aquele homem ficou sem visão por alguns dias, até que ele recebesse de Deus o que Deus tinha para ele. Nessa história, um homem foi enviado por Deus para ir lá abençoar e pôr as mãos sobre ele. Mas o que eu quero falar para você é que a transição que Deus quer dar para a igreja precisa ser uma transição de visão espiritual. Não estou falando de uma visão eclesiástica. Não estou falando de uma visão de crescimento como a IB tem. Estou falando de uma visão que Deus tem acerca da sua vida. Deus quer te levar para um lugar maior. Deus quer te levar para um lugar melhor com Ele. Deus quer que você experimente coisas que você ainda não experimentou. Mas o problema é que nós queremos viver, mas olhando para o lado errado. Nós queremos construir um futuro olhando para o passado. Nós queremos fazer coisas novas, mas com a visão antiga. Ei, Deus nesta noite quer mudar a sua visão.
Deus quer mudar os seus olhares de foco. Ele quer que você olhe para Ele. Porque senão você não vai conseguir concluir o que Deus tem para a sua vida. Quem está me entendendo? A Bíblia diz então que depois que aquele homem de Deus chegou lá e entregou o recado de Deus, ele voltou a enxergar. Dali para frente, ele mudou a sua maneira de olhar a vida. Eu fico inconformado como tem pessoas que dizem que aceitou Jesus e não conseguem mudar a sua forma de olhar a vida. A Bíblia fala que nós éramos perdidos, destruídos, sem esperança. Depois que nós aceitamos Jesus, tudo se fez novo. A nossa perspectiva de vida precisa mudar. E eu fico olhando cristãos na face da terra com medo, desesperado, aflito. Ei, o nosso socorro vem do Senhor. A nossa esperança vem dEle. E a Bíblia diz que naquele exato momento que ele recebeu a oração, ele voltou à sua visão. A visão de Paulo agora então nunca mais foi a mesma. Porque Deus estava dando para ele um destino. Eu quero falar para você que cada um de nós temos um destino. Cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos um propósito aqui na face da terra. Amém? Amém, irmãos? Mas nós não podemos entrar no novo ciclo com a visão passada. Você precisa olhar com uma visão diferente, uma visão nova, com uma nova expectativa, com uma nova esperança. Mas o que nós não entendemos é que no decorrer da mudança da nossa visão existe um tempo de Deus. A mesma história de Paulo, então, agora Saulo, agora então chamado Paulo, ele teve a sua visão mudada. Porque antes ele não conhecia o Rei dos Reis, na forma como ele conheceu. Você que já experimentou de Jesus um dia, você que já foi batizado com o Espírito Santo um dia, quem já aceitou Jesus um dia? Fique com suas mãos levantadas. Quem já foi batizado no Espírito Santo aqui um dia? Quem já falou em línguas aqui um dia? Eu queria que você fosse levantando as mãos. Se você não levantar, eu quero convidar você a aceitar Jesus então nesta noite. Quem já teve experiências com o Senhor? Fique com suas mãos levantadas. Abaixou a mão. Nós não podemos viver na mesma expectativa. Nós não podemos viver com os mesmos sentimentos e com a mesma maneira de ver a vida. Deus deu a visão a Paulo. Deus deu uma direção a Paulo. Deus estava com ele. Mas só que logo nos capítulos, mais no final do capítulo 9, assim que Paulo saiu e recebeu a vista, a palavra do Senhor diz que ele começou a evangelizar. Mas no início do cumprimento do seu propósito, ele foi perseguido e eles queriam matá-lo. Quem sabe disso? E aí nós não observamos que somente no capítulo 13 de Atos 13:2, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A visão de um homem foi mudada no capítulo 9 e no capítulo 13, de fato ele então vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Estudiosos vão calcular que foi anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse período entre esses capítulos de Atos. Eu não quero entrar em questão quanto tempo ele levou. Eu só quero observar que para o chamado e o cumprimento e a realização de um propósito existe um tempo. E é neste meio de tempo que você não pode perder a visão de onde Deus está.